Olá, pessoal. Opa, a câmera tá virada aqui. Opa, agora sim. Boa noite a todos. Mais um dia de live, de entrevista. Psicanálise em Foco no Ar. Eu sou Éder Balieiro, psicanalista clínico da cidade de Campinas, São Paulo. E hoje nós estaremos abordando um tema importantíssimo. Hoje minha convidada é a Andréia Paula. A Andréia é psicóloga, tá? Especializada em ludoterapia, luto, psicologia organizacional. Ela é MBA de gestão de pessoas e é gestora de RH de uma das mais importantes multinacional do Brasil, tá? Daqui a pouco nós estaremos aqui ao vivo, já estou, mas ela estará ao vivo comigo, tá? Estou esperando alguns minutinhos antes de colocá-la no ar e nós iniciaremos hoje um tema importantíssimo: mercado de trabalho e saúde emocional. O mercado de trabalho está ligado à saúde emocional? Nós vamos saber hoje. E a saúde emocional está ligada ao mercado de trabalho? Qual é a responsabilidade da saúde ou não saúde emocional no desempenho profissional da gente? Nós saberemos hoje. E hoje estará conosco a psicóloga Andréia Nascimento, que é gestora de recursos humanos de uma multinacional no Brasil, psicóloga, especializada em ludoterapia, psicologia organizacional, luto, MBA em gestão de pessoas, aliás, gestão de pessoas, pela Fundação Getúlio Vargas. Estará conosco daqui a pouquinho para falar a respeito desse assunto tão importante. Vamos ver quem está aí. A Juliana Silvério, Pastor Robson de Paulo, a Andréia já está aqui aguardando. Meu amigo hermano de Chile, abraços desde Brasil. Deus bendiga, hermano José, de Chile, Concepción. Deus bendiga a você. Boa noite, Andréia. Daqui a pouquinho você entra no ar, tá bom? Segura mais um pouquinho. Quem tá por aí, por favor, manda um alô para nós. Por gentileza, mande um alô pra gente aqui. Dê uma boa noite. Daqui a pouco a psicóloga Andréia Paula estará conosco abordando um assunto importantíssimo, tá bom, gente? Que é sobre saúde emocional no mercado de trabalho. Mercado de trabalho e saúde emocional. Falaremos desse tema tão importante para nós nos dias de hoje. Tá bom, galera? Quem tá por aí, manda um alô, uma boa noite pra gente. Manda aí um abraço, diz pra mim da onde é que você está falando. Tô esperando aí só alguns segundos antes de colocar no ar a Andréia. Tá bom, gente? Tô aguardando mais pessoas chegarem pra gente iniciar e para vocês não perderem todo o conteúdo que está preparado para todos vocês. É de suma importância, tá? O conteúdo que está preparado aqui. Eu acredito que vai ajudar muita gente, vai orientar muitas pessoas. André Luiz está por aí. Oi, André Luiz, boa noite. Gente, manda um alô pra gente, diga de que cidade você está falando, que local você está. É um privilégio ter vocês aqui comigo, tá bom, gente? A Laudiceia, psicanalista, tá conosco aqui também. A Priscila Elias também. Manda um alô pra mim, gente, pra eu saber. Eu preciso do feedback de vocês, para eu saber se o som tá chegando bem,
Eu sei que a qualidade da minha imagem não é tão boa, mas pelo menos o som, para que vocês recebam uma qualidade boa aí de informações, tá? Uma gama de informações que nós receberemos nesta noite, tá? Boa noite, Laodiceia! Vamos iniciar nossa live, já passaram-se 5 minutinhos, né? Eu acho que a Natasha, minha prima, Natasha, seja bem-vinda, Natasha. É um prazer ter você aqui, viu? Galera, André Luiz de Atibaia. Atibaia, linda cidade de Atibaia. Gosto muito dessa cidade. Ar puro, né? Coisa boa. Quem mais está por aí? Deixa um alô para nós, de boa noite. Quem mais está por aí? Por gentileza, fale comigo. Hoje, nossa entrevistada é a Andréia Paula, psicóloga. Falaremos sobre mercado de trabalho e saúde emocional. O que você acha? Saúde emocional e mercado de trabalho estão interligados? O que influencia a sua saúde emocional no mercado de trabalho? Ou o mercado de trabalho influencia a sua saúde emocional? Nós saberemos isso hoje, tá? Psicanálise em Foco está no ar e vamos falar hoje com Samuel, também psicanalista, está aqui conosco. Samuel, seja bem-vindo, meu amigão. É um prazer ter você aqui comigo, viu? Obrigado por prestigiar esse canal, né? Prestigiar a Psicanálise em Foco. Hoje, conosco, a Andréia Paula, psicóloga, tá? Estará falando conosco. Eu vou convidá-la agora, tá? Para entrar no ar, para estar conosco. Vamos ver. Andréia. Cadê a Andréia? Onde está a Andréia? Por gentileza. Vamos ver. Onde está você, Andréia? Eu não estou conseguindo te convidar. Acho que agora... Não estou conseguindo convidar você. Se você puder, Andréia, sai do vídeo e entra de novo, por gentileza. Deixa eu ver. Agora sim. Vamos lá. Vamos aguardar a Andréia entrar no ar. É só aceitar, Andréia. É só você aceitar aí que você consegue entrar no ar, tá? Já te enviei o convite. Vamos aguardar a Andréia entrar no ar. Gente, hoje Psicanálise em Foco, entrevista Andréia Paula, que é psicóloga, falará sobre mercado de trabalho e saúde emocional. Tá bom, gente? Só estou aguardando ela ser adicionada. O convite já foi enviado. Vamos aguardar agora ela aceitar o convite de aceitação. Vamos iniciar nossa conversa, o nosso diálogo hoje entre psis, um psicanalista e uma psicóloga falando sobre saúde emocional. Vamos lá. Tá conseguindo aceitar, Andréia? Vamos aguardar a Andréia aceitar. Eu vou readicionar, tá? Eu vou cancelar aqui e mandar de novo. Só um minutinho. Vamos lá.
Adicionar. Vamos ver se ela consegue acessar agora. Calma aí, pessoal. O que eu fiz aqui com os comentários? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo falar com a Andréia. Andréia, tá por aí? Vamos aguardar a Andréia. Vamos ver se a Andréia consegue aceitar o convite que eu enviei. Vamos ver, eu acho que eu cliquei algum botão errado aqui, pessoal. Vamos ver. Aguarda só um minutinho, gente. Deve ter acontecido algum probleminha aqui com ela. Deve ter caído. Vamos ver o que aconteceu com a Andréia. Vamos ver. Só um minutinho, gente. Cadê você, Andréia? Vamos ver, aguarda só um minutinho, gente. Já já a gente começa a entrevista. Eu devo ter apertado algum botão aqui errado. E vamos ver o que aconteceu. Só um minuto, tá bom, gente? Só um minutinho, aguardem aí, não saiam daí. Vamos ver se agora eu consigo adicionar a Andréia. Quem mais está por aí, manda um alô para mim, por favor, galera. Por gentileza, manda um alô. Me diz de onde você está falando. Cadê a Andréia? Vamos ver. Deve ter acontecido algum probleminha aqui. Eu estou resolvendo, tá, gente? Só um minuto. Hoje, Psicanálise em Foco, entrevista Andréia Paula, que é psicóloga, especialista em psicologia organizacional, luto, ludoterapia. Vamos ver se eu consigo adicionar a Andréia agora. Vamos lá. Deixa eu descobrir aqui, pessoal, o que aconteceu. Só um minuto.
Ah, descobri. Descobri, galera. Eu sem querer bloqueei a Andrea. Sem querer eu bloqueei a Andrea, gente. Pode uma coisa dessa? Pode, eu bloqueei a Andrea. Vamos lá. Assunto resolvido, vamos colocá-la no ar. Segura aí, galera. A Andrea vai entrar no ar. Tá bom? Vamos lá. Andrea. Pessoal, vamos falar hoje sobre mercado de trabalho. Boa noite! Boa noite, eu bloqueei você. Eu vi aqui, porque eu não era mais sua amiga no Facebook. Eu falei, agora cancelou o evento. Eu estava aqui te enviando a solicitação, acho que eu cliquei 2 vezes em cima do seu nome e te bloqueou. Então, olha que coisa! Olha só, hein? Mas está resolvido. Resolvido. Vamos aproveitar agora. Vamos! Galera, olha, estou aqui com a Andrea. A Andrea, ela é psicóloga, tá? Especializada em ludoterapia, luto, psicologia organizacional. Ela é também MBA de gestão de pessoas e hoje, né, há 17 anos, ela é gestora de RH de uma multinacional brasileira. É um prazer imenso recebê-la aqui, porque além de tudo isso, a maior parte do currículo dela é que ela é minha prima. E é um prazer imenso poder recebê-la aqui e poder compartilhar com você, prima, esse momento. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar por aqui. É um privilégio, né, realmente estar fazendo parte desse momento e como eu disse para você, né, esse final de semana, né, que o maior objetivo dessa live é realmente poder compartilhar um pouquinho das ferramentas, né, com as pessoas, principalmente nesse período de pandemia, né, que estão aí um pouco ansiosas, um pouco temerosas, né, com a questão do mercado de trabalho, tanto do ponto de vista de quem está empregado e principalmente quem não está, né, quem de repente perdeu, né, o emprego nesse momento, enfim, né? Então, o objetivo maior realmente é poder ajudá-los de uma forma mais prática, né? Eu ia falar do aqui e agora, apesar de ser psicanálise em foco, mas realmente é um assunto, né? Quando a gente fala de mercado de trabalho, é um negócio muito para já, né? Vamos dizer assim. Né? Então, vai um pouquinho na contramão aí da psicanálise, mas tem a ver com saúde mental, né? E a gente está junto, né? Nesse objetivo, nessa missão de poder ajudar um pouquinho as pessoas, né? Com aquilo que a gente tem em mente, com aquilo que a gente tem trabalhado. O ser humano, ele é complexo, é vasto, né? Ele é. A psicologia, a psicanálise, tanto junguiana, winnicottiana, mariana, e assim sucessivamente, lacaniana, freudiana, contribui para essa saúde emocional. Exatamente. E é um prazer imenso te receber aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. E o pessoal está ansioso aqui, então eu quero aproveitar bastante o seu tempo, que eu sei que você tem a vida corrida. E eu quero iniciar, antes de tudo, gostaria que você fizesse aí, tá certo que não está programado, né? Mas eu tenho certeza que você é muito capaz de fazer isso com bastante maestria. Uma síntese do mercado de trabalho e saúde emocional, da sua vivência, da sua experiência, quanto gestora de RH há 17 anos. Ok. Eu acho que um ponto importante, né, que tem a ver com um pouquinho de estatística, né, do momento que a gente está vivendo, né, o mercado de trabalho hoje, por conta, né, do que a gente está vivendo no mundo, a gente tem mais de 7 milhões de posições que foram desocupadas.
né? Então, a gente atingiu aí a marca de 12,9% de desemprego, né, no Brasil. E eu penso que essas pessoas, principalmente os pais de família, né, pessoas que contam, né, com a renda, nesse momento se encontram bastante ansiosas e desesperadas, né? Eu acho que tem muita gente trabalhando, tentando se adequar a uma nova realidade, né, do home office, da carga horária reduzida, da suspensão de contrato, né, que são as oportunidades que o mercado tem hoje, né, as empresas têm para manter essas pessoas antes da opção da demissão, né, mas o dado mais relevante, né, na minha opinião, para esse momento, é um dado de crise, né, porque a gente está falando que a gente tem mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, né, que perderam os seus postos de emprego. E, né, daí quando a gente fala sobre saúde emocional, né, num cenário como esse, realmente a gente está falando de pessoas que precisam olhar para dentro de si nesse momento, ter a convicção de que não está tudo perdido, né? Eu acho que minha principal missão hoje aqui é encorajar, né, você ou alguém que você conheça, que você, né, tenha a oportunidade de estender a mão e ajudar de alguma forma, a trazer essas pessoas para uma saúde emocional, porque é imprescindível nesse momento, né? Que geralmente vem o desespero, e como que eu vou pagar a conta, né? Perde noite de sono, né? Pensando o que vai ser daqui 3 meses, 4 meses, porque o ser humano naturalmente se preocupa demais com o futuro, né? E quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de excesso de futuro, e quando a gente está falando de passado, de depressão, é excesso de passado, né? E o Brasil, ele, né, tem uma população que ranqueia nesses 2 nichos, da ansiedade e da depressão, né? Atualmente, a gente tem 4,4% da população mundial com algum déficit de saúde mental, né? Falta de saúde mental, né? A gente está falando que 322 milhões de pessoas sofrem de depressão e 264 milhões de pessoas ansiosas. E quando a gente fala em saúde emocional, né, só assim como resumo, saúde emocional vai além da ausência de uma enfermidade, né, ou de uma doença. Saúde emocional é o bem-estar como um todo, né, da alma, do corpo, do espírito, né? E aí vem a pergunta, né, o que o mercado de trabalho tem a ver com isso, né? Se a sua saúde mental não estiver em dia, você não vai conseguir sustentar nem a tua posição atual, porque de repente por conta da crise você pode estar ansioso, com medo do que pode acontecer com você, e você que de repente já perdeu o seu trabalho, também, se não tiver com a saúde emocional em dia, você pode comprometer aí a busca, né, né, de uma nova oportunidade aí no mercado de trabalho. André, mas como que eu vou combater essa ansiedade? Né, o que eu costumo dizer, respire para que você possa estar no corpo o tempo todo. Né, porque a ansiedade leva a gente para fora, né? Ela leva a gente já lá na conta que não foi paga, já nos leva a imaginar que o cara do banco vai vir pegar o carro e levar embora porque você não conseguiu pagar. A ansiedade já leva você a imaginar que agora eu só vou arrumar emprego em 2022, e tudo isso é mentira. Né? Então, tudo acontece no tempo certo, né? Nem antes e nem depois. Então, eu queria te encorajar realmente. Como controlar essa ansiedade? Respire. Eu não me canso. Acho que o que eu mais falei para as pessoas esse ano, seja da família, amigos, as pessoas no trabalho, as pessoas que eu atendo, né, que eu faço aconselhamento, assim, respire. Porque respirar está está disponível para todos. Né? A gente pode fazer isso em qualquer momento, não custa nada, não tem, né, você não vai precisar dispor de dinheiro para isso. Então, na pior das hipóteses, respire, né? Você parar, inspirar, né? Expirar e começar a voltar para o corpo, né? Começar a entender, né, que você está no lugar que você deve estar, né, e que tudo que é bom passa e tudo que é ruim também passa. Então, independente da sua situação hoje,
vai passar. Por isso que eu costumo dizer, Éder, que assim, quando você estiver muito feliz, muito, tudo super bacana, aproveite muito, porque passa. E quando você estiver muito triste, com várias situações também ruins à sua frente, também esteja convicto de que vai passar. Né? E isso te traz uma saúde emocional. Né? Eu costumo dizer que a ansiedade é o resfriado, né, da saúde mental, né? Ninguém começa com uma pneumonia de vez, né? Começa ali, né, uma coriza, um espirro e o negócio vai se agravando. E com a saúde emocional, às vezes acontece a mesma coisa. Você começa com sentimentos de pesar, com uma ansiedade, aquela angústia, acorda dizendo, eu não sei por que eu tô assim hoje. E se você não cuidar o detalhe, o resfriado, esse resfriado que é a ansiedade pode virar uma depressão e vir a te atrapalhar aí na sua carreira, na sua recolocação e tudo mais. Você tocou num ponto, né, muito importante que eu iria até te perguntar logo depois da sua síntese, né? Saúde emocional não é estritamente doença emocional. Não. É diferente, né? É por isso que eu falei, né? Saúde emocional não é simplesmente você não ter uma enfermidade ou não ter uma doença, né? Vai muito além, né? A gente está falando de bem-estar. E eu costumo dizer também, Éder, que é o privilégio de você ter um controle sobre você, né? Sobre o seu emocional, a ponto de você estar bem, independente da circunstância. Né? Porque quando a gente tem convicção de quem nós somos, né? Eu sou super fã da gente ter identidade, né? Da gente realmente saber quem nós somos, né? Saber aquilo que nós podemos fazer, isso é saúde emocional. Né? Porque daí não é qualquer tropeço que vai te tirar do seu prumo. Porque quando a gente não sabe a direção que a gente está, onde a gente quer chegar, é muito fácil a gente ter uma ansiedade ou ficar ansioso, porque a gente não sabe o caminho. E quando a gente não tem direção, qualquer caminho serve. E isso traz uma certa ansiedade aí pra gente. Só para você ter uma ideia, de cada 10 colaboradores, né, nas empresas que são afastados, a gente está falando que 9 têm sido afastados por doenças ocupacionais voltados para a área da saúde emocional, né? Seja por depressão, transtornos, síndrome do pânico, né? Então vamos colocar aí que a segunda maior causa de afastamento pelo INSS são doenças relacionadas à mente. Né? Então, o caso está mais grave do que a gente imagina. Então, as pessoas, às vezes, mesmo estando trabalhando, por conta de não saber, né, lidar, né, muitas vezes, com as frustrações, não saber, muitas vezes, delegar e serem delegadas, né, de não aceitar a ser delegado pelo chefe, a ser subordinado, a querer às vezes as coisas do seu jeito, né? Então eu diria para você que para você também ter saúde no mercado de trabalho, né? Para você que está procurando, para você que está empregado, a gente muitas vezes precisa aprender, né? A fazer aquilo que é solicitado sem sofrer frustração, né? Entender que a empresa e que o mercado de trabalho exige posicionamentos nossos, e alguns posicionamentos que a gente tem no trabalho não pode ser igual ao que a gente tem em casa. A gente precisa separar muitas vezes, porque senão a gente fica frustrado, né? Muitas empresas pregam, né, o conceito de que um conceito cultural, né, de que a empresa é uma extensão da casa, realmente, mas é até a página 5, porque eu não vou poder gritar com o meu chefe, eu não vou poder gritar com o meu subordinado, eu não vou poder xingar, falar palavrão, quer dizer, o correto seria que nem em casa fosse feito isso, né, já que é uma extensão. Então aí eu fico pensando, às vezes eu olho, né, eu atendo muita gente no trabalho e acompanho vários casos de pessoas que são grosseiras, né? E o problema é que a gente vive num mundo onde o mais ou menos é aceito, né? Inclusive tem pessoas que pensam, tipo, tudo
Tudo bem eu chegar atrasado, tudo bem eu virar as costas para o meu chefe, deixar ele falando sozinho, tudo bem eu virar a cara para o meu colega de trabalho. Então, eu também queria te encorajar, né, para vocês que estão assistindo e estão empregados atualmente, é olhar um pouco para dentro de você e nessa relação saúde emocional e mercado de trabalho, qual que é a sua responsabilidade, de repente, nessa frustração profissional que você tem vivido? Porque toda relação é de 50%. Não adianta a gente falar que toda a culpa é da empresa, toda a culpa é do seu líder, toda a culpa é do seu colega de trabalho. É aquela coisa, meu time não, né? Às vezes eu ouço algum líder, né? Algum gestor falando assim, meu time é uma porcaria, meu time não presta. Né? E do ponto de vista que eu sou o espelho, e eu levo essa reflexão. Então, se você é um líder e está dizendo para o seu grupo, e quando eu falo líder, pode ser o líder, né, o gerente, o diretor, né, o supervisor, o coordenador. Se você tem esse pensamento em relação ao seu time, você precisa olhar para dentro de você, porque você é o espelho. Né? Se seu time não está indo bem, olhe para dentro de você. Você é o modelo. Que reflete na minha equipe. Exatamente. Exatamente. Aí, de repente, você vai sair dessa live, nossa, meu Deus, imagina, ela é louca, né? Porque eu sou demais, né? A gente precisa olhar para dentro de nós. Olha o sintoma. Olha o sintoma. A gente precisa olhar para dentro de nós, né? Abrir a nossa mente. E agora, olhando do ponto de vista para quem está procurando uma oportunidade, depois eu vou querer dar umas dicas práticas para você que está à disposição do mercado, né? E o que a gente tem olhado, isso que eu vou falar como gestora de recursos humanos, o que a sua saúde mental, sua saúde emocional pode interferir na busca dessa recolocação. Esse é o momento que você tem que se posicionar com força. Né? Porque tem gente, Éder, que já chega lá, né? Eu tenho algumas analistas que trabalham comigo assistindo a live, né? Que podem até me dar um ok aí se eu estiver falando alguma, né? O que eu vou falar não é verdade. Tem gente que já chega para procurar o emprego derrotado. Ele já sai de casa dizendo assim, eu só vou por ir, porque tá muito difícil. Ou, de repente, chega lá, se depara com um grupo e já se autoavalia, do tipo, nem ouviu as pessoas falarem, né, dá aquela medida de cima e embaixo e acha que aquelas pessoas são melhores. Ou seja, aquilo que você emanar para o universo é aquilo que você vai atrair, né? E isso tem a ver com a lei da semeadura, isso tem a ver com a lei da atração, eu não sei como as pessoas, né, a crença de cada um, mas aquilo que você emana é aquilo que você recebe. Né? Então, Isso é princípio que rege a vida, isso é princípio, né? Exato. Então, tem gente que chega lá já né, para fazer uma entrevista ou para participar de uma dinâmica que a gente já sente assim, tipo assim, nossa, a pessoa já chega derrotada, já achando que ela não passou e pior, né? Não se prepara. Né? Esse você que está à procura, é tempo de preparo. É tempo de você se preparar, é tempo de você ser forte, é tempo de você ser corajoso, né? Vestir a sua melhor beca para ir para essa entrevista, né? Fazer a barba, colocar um sorriso no rosto e ir, né? Acreditando, eu costumo vai crendo que todas as portas serão fechadas, menos a certa. Se você foi numa primeira entrevista e não deu certo, ok, você vai para outra. E esteja convicto de que a porta que abrir para você é a porta certa. Se você foi 1, 2, 3 entrevistas e a porta não foi aberta, porque não era para ser. Só que desde que você tenha ido preparado. Tá? Né? Então, se você foi preparado, né, acreditando em você, você deu tudo com tudo, você deu o seu melhor, você pode. E mesmo assim, essa porta não se abriu, é porque não era sua. Então, são convicções que você vai colocando no seu coração de que vai te dando força. Porque se você pensar ao contrário disso, vai demorar mais para a porta se abrir. Né? Então, saia já fortalecido da tua casa. Né? Não vá não vá obrigado, não vá
porque alguém falou para você ir. Que nem a gente recebe lá também no trabalho, né? Às vezes a gente até dá risada, né? Porque aí a mãe mandou o currículo. Né? Eu já recebi até às vezes no meu WhatsApp ou por e-mail, né? Tipo, olha, meu filho tá procurando currículo. Gente, é você que tem que procurar. Você manda o e-mail, você se inscreve. Quando a mãe procura emprego para o cidadão ou para a cidadã, eu já penso, né? A mãe que quer que o filho trabalhe, né? Esse filho não tá querendo, né? E aí é a impressão que já vai deixar, né? Tipo, a energia da pessoa já, né? Ele não tá querendo. Quem tá querendo que ele arrume um emprego é o pai e a mãe dele, né? Então tome cuidado com as impressões, né? Que eu acho que o primeiro ponto é realmente você ir com força, com energia, com alegria, né? Acreditando que vai dar certo, que você é capaz, né? Acho que você se colocar como capaz... Tem um comentário aqui, Andréa, da Nog Dani. Ela diz assim, procurar sobre a empresa, dar um bom dia com ânimo. Acho que ela quis dizer, procurar uma empresa... Procurar saber sobre a empresa. Dar um bom dia com ânimo. Não ir só para ver o que vai dar, e sim com a disposição de que pode mudar a minha vida. Exatamente. Dani, beijo, viu, linda? É exatamente isso, porque às vezes a pessoa chega lá e meio que do tipo, né, qual que é o seu objetivo? Uhum. A pessoa olha pra gente do tipo assim, trabalhar, tipo, sabe aquela coisa morna? E eu tô para dizer para você que água morna não dá nem para fazer chá. É que agora a gente não está podendo pegar, a gente não está podendo dar a mão, né, pro candidato agora, né, para as pessoas. Mas às vezes até no aperto de mão já desanima, né, porque a pessoa já no dar a mão para você, ela já demonstra que do tipo assim, quem sabe, que nem a Dani tá falando aí, né? A pessoa já sai de casa falando assim, vou lá para ver o que dá. Uhum. Meu amigo falou que aqui estava precisando, aí eu vim. Uhum. Minha mãe tem, né, a vizinha da minha mãe falou que estava... Aí eu vim. Ele não está ali porque ele quer estar. Né? Tem gente que chega para o processo, Éder, aí dá até gosto, né? Até anima. Né? Porque a pessoa chega, olha, eu pesquisei sobre a empresa, né? Eu sei que vocês têm tantos funcionários, olha, eu não sei fazer isso que vocês estão pedindo, mas eu tenho facilidade de aprender. E essa energia é o que nos contagia, quanto, né, psicólogos, selecionadores, recrutadores, enfim. Você precisa demonstrar o brilho no olhar, né? Da mesma forma que quando você vai procurar um emprego, né, pelo menos a gente espera, né, que você não vá procurar mais um emprego, mas que seja o emprego, a oportunidade, não seja simplesmente mais um, né? Vá buscar um lugar para você fazer sua carreira, né, para você ficar por muitos anos, né? Eu falo que eu gosto demais, né, quanto gestora de RH, quando eu pego um currículo e a pessoa tem história, né? Às vezes ela ficou 5 anos numa empresa, ficou 10 anos na outra empresa, né? Tem gente que fala, mas isso pode ser que prejudique, né? Não vai achar que não. Para mim, no mundo que a gente vive hoje, é um diferencial, né? Quando você passa um tempo numa empresa, é compromisso. Né? Você é capaz de estabelecer laços, né? Você é capaz de estabelecer contratos, né, na vida. Né? Porque às vezes a gente pega alguns currículos que a pessoa fica pulando de galho em galho. O que ela está dizendo para nós? Olha, esses dias mesmo, né? 3 meses no lugar, 6 meses no outro, isso é pular de galho em galho. Né? Eu falei com uma analista minha essa semana sobre isso, né? Um rapaz de 46 anos, né, com 17 registros. Uau! Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. 17. Vamos pensar que ele começou a trabalhar aos 21 anos de idade, né? Então, fora os períodos que ele não trabalhou. Né? Tipo assim, aí nesse tempinho aqui, o que você fez? Não, aí é porque... E por que você não estudou? Porque eu trabalho muito, aí não dá para conciliar. Gente, só não estuda quem não quer. Me desculpe minha sinceridade, né? Vocês estão falando com uma pessoa... Eu me formei há 22 anos atrás, né? Em 1998 eu me formei. E não foi fácil,
né? Eu estudava em Itatiba, né? Então eu chegava em casa 1h da manhã e saía às 7 para trabalhar. 5 anos e meio, né? Nessa correria. Então, assim, não foi fácil, não foi nem um passeio no parque, né? Só que quando a gente quer colher algo de diferente, a gente precisa fazer algo diferente. Então, você que está na tua casa hoje, desempregado, ansioso, do tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Enquanto a porta não é aberta, façam cursos online, gratuitos, né? A FGV tem cursos excelentes, a Faber-Castell tem cursos excelentes, né? O INDED, assim, várias plataformas com cursos online gratuitos, né? Então, no tempo que de repente você vai ficar ansioso, desvie o teu pensamento, né? Esse é um tempo para administrar pensamentos, né? Administre o seu pensamento, né? Em média, a gente gera dentro da nossa cabeça 70 mil pensamentos por dia. Pensa nisso. Uau. Se a gente não colocar uma peneira, né? Do ponto de vista que o ser humano tem a tendência de fazer desses 70 mil pensamentos, que 70% sejam negativos, a gente precisa mudar a direção dos nossos pensamentos. Sempre que você vê que é um pensamento que gera algo ruim, você tem 3 segundos para mudar a direção do seu pensamento. Por isso que a sua cabeça é redonda. Tipo, você dá uma chacoalhada, vai fazer outra coisa, não se permita pensar aquilo que não é verdadeiro. Sabe as viagens? Que é quando você está ansioso. Vai faltar comida. Ai, meu Deus, né? Que eu falo pro meu time que a mente... Como que é? Até eu esqueci. A gente tem uma parte que a gente tem a mente serena e a mente serelepe, né? A mente macaco, que fica pulando, né? Se a gente pudesse ouvir, gravar nossos pensamentos de um dia, né? E ouvir antes de dormir, a gente vai ficar doido. Fala, meu Deus, que mente é essa? É a mente macaco. Fica pulando. Né? A pessoa que está ansiosa ou que está com síndrome do pânico, né, com alguma situação assim, ou está com algum problema até no trabalho, ela fica o tempo todo pensando no si. E se eu for mandado embora, e se meu chefe chamar, e se a minha esposa, e se meu filho, e se, e de repente nem 10% do e se acontece. E a pessoa só fica trazendo carga de probabilidade, de possível... E que não acontece na maioria das vezes. Quantos de vocês, nós temos 22 pessoas aqui com a gente, quantos de vocês já não ficaram ansiosos ou sofrendo por coisas que não aconteceram? Levanta, faz um sinal. Dá um Se bem que nesse grupo, acho que não. Nesse grupo é todo mundo saudável emocionalmente, ninguém é ansioso. Vamos aguardar. Daqui a pouco o pessoal começa a dar sinal. Vamos ver. Manda, gente, a mãozinha aí, um joinha, um para baixo ou para cima, um paz e amor, alguma coisa. Né? Todo mundo, às vezes que nem o Jean falou, né? Muitas vezes não só o candidato, né? Mas as pessoas se sabotam por não confiar em si, né? Sou eu, Déia? Não, mas você não, Dri, você não. Muitas vezes as pessoas realmente se sabotam, né? O tempo todo. Né? Por isso, Éder, que eu costumo, uma dica já prática, não se compare com ninguém. Eu queria dizer que você é um ser único, você é um ser especial do jeito que você é. Eu tenho habilidades maravilhosas que o Éder não tem, e o Éder tem habilidades maravilhosas que eu não tenho, assim como o Jean, como a Adriana, como o André, como o Alan, enfim, né? Cada um aqui, né, dentro desse grupo tem uma habilidade especial. Né? A gente não pode se comparar com o outro. Né? Quando a gente se compara, automaticamente a gente está abaixando a nossa régua. Né? Então a gente não pode se comparar. Uma dica prática que eu tenho dado, né? Para você não ficar baixando sua régua à toa, faça um detox das suas redes sociais. Siga pessoas do seu nível, pessoas que você admira, que você vai poder ter contato. Agora não adianta você ficar seguindo a Gisele Bündchen, minha gente. Né? De repente, você não é? É verdade. De repente você fala assim, nossa, olha a pele dessa mulher, olha onde ela está, olha... E aí você começa a se frustrar, porque o máximo que de repente você pode ir, e isso não é diminuir, é ir para Ubatuba.
Enquanto isso, ela está lá nas Ilhas Maldivas. Mas assim, é cada um dentro da sua realidade. Exato. Então, para de sofrer. Né? Olhe para dentro de você e olhe o quão especial você é. Eu acho que isso traz muita saúde mental, emocional. Você ter convicção de quem você é. Eu comecei a dizer, né, que a gente está vivendo num mundo onde mais ou menos é aceitável. Né, que tudo bem eu chegar atrasado no trabalho, tudo bem eu falar de forma grosseira com a minha família, com o meu chefe, com os meus colegas de trabalho, né, que tudo bem eu me alimentar mal, que tudo bem eu não fazer exercício físico, meio que tudo bem levar uma vida mais ou menos, né, porque todo mundo leva, né, todo mundo chega atrasado, todo mundo come mal, todo mundo, só que eu e você, nós não somos todo mundo, já dizia a nossa mãe, a nossa avó, né, eu não sou todo mundo e nem você é todo mundo. Então, você não pode viver num padrão terreno, num padrão mais ou menos. Né? Suba a sua régua, viva no padrão do céu, no padrão do alto, no padrão daquilo que é maravilhoso. Né? Saia do lugar que limita a sua visão. Né? Eu queria te encorajar, né, nessa noite, né, para que você consiga ser estabelecido no lugar que você está, né, no seu trabalho. E para você que está à procura, também na hora que surgir a porta certa, você esteja preparado para entrar pela porta. Né? Porque não é tempo da gente baixar a cabeça. Né? É tempo da gente erguer a cabeça. André, no que serve, né, ao nosso contexto, ao contexto do nosso tema, você tocou num assunto muito interessante agora. Mas no que serve no nosso contexto, no contexto desse tema, né? Em que aspecto a saúde mental impacta no ambiente do trabalho, no trabalhar ou em quem está buscando a recolocação? Dá para a gente mudar esse cenário, né? Então, quando a gente fala de repente, como eu posso atingir resultados, né? E eu posso atingir metas e ao mesmo tempo ter saúde emocional, né? Quando a gente fala de mercado de trabalho, vem com pressão, não tem jeito, né? A gente precisa se preparar para ser pressionado. Eu não estou aqui para dizer para você, eu trabalho numa empresa que exige resultado. E quem trabalha em empresas aqui, né, isso de qualquer ramo, de qualquer segmento, as empresas elas não existem para satisfazer o nosso ego e o nosso bem-estar. Elas existem para ter lucro. Né? Acho que todo mundo que trabalha ou já trabalhou e que está em busca sabe disso. Então, a gente precisa se preparar para enfrentar essa pressão. Tem como eu trabalhar ou buscar trabalho e ainda assim ter saúde mental? Com certeza. Só que para isso eu tenho que ter convicção de quem eu sou e de que caminho eu estou buscando. Isso tem muito a ver com missão, com propósito de vida. Então, assim, você tem... E que aspecto isso impacta no ambiente de trabalho? Pensa assim, ó, você é uma pessoa ansiosa, reclamona, ingrata, né, que acha que tudo é ruim, né? De repente você está trabalhando. Vou dar um exemplo, você está trabalhando, né? Minha turma que está aí vai entender bem do que eu estou falando, né? Tem colaborador que tudo para ele é ruim, Éder. Ele reclama o tempo todo. Essa pessoa, esse tipo de colaborador, de funcionário, ele não se estabelece. Porque por mais que a gente chame quanto RH e fala, olha, né, tipo que nem eu trabalho numa empresa há 17 anos, eu nunca tive meu salário atrasado. Ok, eu sou cobrada por resultado, eu sou, mas eu sou paga no dia para isso. Então eu tenho que olhar que isso é um ponto positivo. Tem gente que não olha ponto positivo. Então, eu queria desafiar você que está trabalhando, aprenda a olhar os pontos positivos do seu empregador. Né? Então, então, no aspecto do ambiente, muitas vezes eu recebo solicitações dos gestores de desligamento, não é porque a pessoa não está produzindo, mas é porque ela é conflituosa, porque ela é ansiosa, porque ela não sabe esperar. Porque ela não se prepara, mas ela quer aumento salarial, porque ela se compara com o outro do ponto de vista do valor, mas não do mérito,
né? Então, às vezes, ela quer ganhar igual o Zé, mas o Zé tá anos-luz dela. E ela tá ali sem fazer nada, do tipo assim, mas eu já tenho 4 anos de empresa, a gente não tá falando de tempo de casa mais. Né, nas empresas realmente que estão se sobressaindo, né, que estão atualizadas, a gente não fala mais em tempo, a gente fala em mérito. Então, você quer ter uma promoção, quer ter algo diferenciado, você precisa fazer por merecer. Né? E se você não tiver com a sua cabeça no lugar, né, do tipo ser resiliente, né, estar apto a ser frustrado, porque tem hora que teu gestor vai virar e vai falar não. E como que você reage a esse não? Né? Eu costumo dizer a geração mimimi. Né? Não seja você a geração mimimi no seu ambiente de trabalho, porque isso é nesse aspecto que vai te prejudicar. Né? Porque a pessoa que não é resiliente, não sabe ouvir não, né? Que é o tempo todo o chefe lá passando a mão na cabeça, ou de repente o chefe está naquela correria aquele dia, um dia passou e não falou, pronto, você é mandado embora, o chefe... E isso é característica de gente que está ansiosa, de gente que está insegura. Né? Então, dentro desse aspecto do ambiente, né, do que impacta no ambiente, é realmente te encorajar. Se você tem essa característica que eu falei, aí sim, aí você tem que procurar uma terapia. Não é só respirar que você precisa. Né? Então, é realmente buscar entender da onde que vem isso de você não ouvir falar não, de tudo você chorar, por que você está inseguro, né? Porque as pessoas ao seu redor nem sempre têm culpa do que você está vivendo. Você está fazendo esse comentário, Andréia, e o ouvido do analista está aqui. A gente começa a fazer uma investigação infantil, começa a lembrar das relações primárias, né? Primárias. Complexo de Édipo, as fases psicossexual, né? Exato. E como essa pessoa chega para o mercado de trabalho e como as empresas estão buscando o lucro, né? É a busca do lucro, por isso elas existem. É a busca do lucro. Né? Não tem tempo de fazer o processo não. Porque não é um consultório terapêutico, né? E se a pessoa não se preparar, obviamente, se ela não se preparar intelectualmente, com conhecimento e tal, mas, sobretudo, emocionalmente, ela vai chegar lá, mesmo tendo diplomas, cursos, certificações, ela não vai conseguir o seu espaço, não é verdade? Não vai conseguir. Eu costumo dizer que muitas vezes a pessoa pode ter o MBA que for, o mestrado, PhD, ter um monte de cursos, ter ido para Harvard, pode ter ido para onde for. Se ela não tiver inteligência emocional, saúde mental em dia, ela não vai encontrar espaço. Né? Porque a inteligência emocional hoje tem muito mais valor. Eu, pelo menos, né, quanto gestora de RH, eu prefiro contratar o entusiasmado, né, do que o letrado. Né? Porque muitas vezes o entusiasmado, mesmo que ele não saiba fazer alguma coisa, ele vai correr atrás para saber, ele vai vir com energia, ele vai vir com... Eu tenho casos na empresa que eu trabalho que, assim, a gente não pensa em mandar a pessoa, ela não produz o tanto que nós gostaríamos que ela produzisse, mas a energia, o entusiasmo, a cultura, o agir como família, o estar, né, consegue fazer do ambiente algo tão bom que a gente não fica sem essa pessoa. Porque essa pessoa faz um diferencial pela inteligência emocional. É a pessoa que quando... Isso é um fato mesmo. Eu tenho um funcionário, ele está com a gente há 16 anos já, eu contratei ele há muitos anos atrás. E ele começou como um repositor, foi galgando espaço e hoje é um líder, né? E ele conduz a equipe dele com uma maestria do ponto de vista de inteligência emocional, que mesmo ele não oferecendo resultado, né, só que ele é o cara que estabiliza, né? Ele é o cara que conhece as pessoas, né? E ele não, a gente fala que a gente não abre mão dele. Ele é um cara otimista, ele é um cara grato, né? É um cara simples. Eu já vi esse moço com a esposa na UTI, né? E ele chegar para trabalhar e eu falo: o que você está fazendo aqui? Não, enquanto eu tô aqui, né? Não vai adiantar eu ficar no hospital, porque vai dar tudo certo.
Eu tenho fé que vai dar tudo certo, né? O filho quase perdendo a visão e ele continuava ali, não, porque vai dar tudo certo. Eu já vi esse rapaz passando por tantas coisas, e eu falo assim, gente, como não ter uma pessoa dessas no time? Né? Então ele realmente se estabeleceu pela inteligência emocional. Não tem outro motivo. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal, você que está nos assistindo, porque tem muita gente que aparece pra gente, André, porque clicou no vídeo. Mas tem gente, eu faço isso. A gente assiste sem clicar no vídeo. Eu faço muito isso. Eu não quero ser percebido, então eu assisto. Então tem centenas de pessoas nos assistindo, porque eu estou com 2 aparelhos aqui, eu estou vendo o outro lado. Então tem centenas de pessoas nos assistindo agora. Ó, olha que dica importante, gente. É importante a questão da letra? É importante a questão do conhecimento? Sim. Mas o essencial mesmo, segundo o que a Andréia está nos dizendo, é aqui, inteligência emocional. É você saber se portar, né? Se comportar quanto às suas relações, né? No seu trabalho, no seu ambiente de trabalho. Isso impacta positivamente ou negativamente as pessoas que trabalham com você. Andréia, pegando o gancho que você disse agora, como é recebida a pessoa que, mesmo tendo um preparo intelectual bacana, legal, na hora da entrevista, quando ela está participando ali, se ela não... Eu estou procurando uma palavra aqui para não parecer vulgar, mas acho que eu vou usar mesmo. Se ela é burra emocionalmente. Tá. Ela não vai ter oportunidade, Éder. Não tem... pelo menos é o que a gente... E geralmente, assim, quando os processos são internos, né? Quando a gente faz recrutamento interno, que são as oportunidades abertas dentro da própria empresa, tal, a pessoa ainda vai sabendo que ela precisa melhorar, a gente dá o feedback. Agora, quando a pessoa vem do mercado, né, vem externo, se ela não foi bem no processo por conta, né, de faltar a inteligência emocional, de repente ela chegou lá arrogante, né, não falou, mas demonstrou que, tipo, eu sou demais, ou fala pra gente, você não sabe a oportunidade que você tá perdendo em me contratar, né, já chegar lá cheio de banco e tal, a gente vai agradecer e vai mandar uma carta, né, agradecendo pelo processo. A gente não vai poder dar um feedback para ela, a gente não faz isso, a gente não tem, até porque se ela já está demonstrando que ela não tem inteligência emocional, se eu virar para ela, eu não tenho nenhum vínculo com ela, nem emocional, nem profissional, nem familiar, nenhum, eu acabei de conhecê-la. Já pensou eu virar, você acabou de chegar ali na minha frente e falar, olha, você não foi aprovado porque, né, você pareceu ser bastante arrogante, autoritário, né, você não está olhando nos olhos, né, não tem contato visual, né, eu estou perguntando uma coisa e você está falando outra, eu estou perguntando uma coisa e você está rodeando e não está respondendo o que eu estou perguntando. A gente vai seguir, né, a entrevista com todo o respeito do mundo, porque a pessoa teve interesse, está ali. Em nenhum momento a pessoa vai sair se sentindo bem da nossa presença, com certeza, porque a gente vai respeitar com toda a educação do mundo, mas realmente, muitas vezes pela cultura da empresa, eu não tô falando só pela minha, né? Às vezes o candidato ele é cortado ali por faltar essa inteligência emocional, independente do MBA que ele tenha, né? Então a gente, com todo o jogo de cintura, e aí a pessoa vai sem saber. Por isso, Éder, que é importante as pessoas não deixarem o caos ser estabelecido emocionalmente para ir procurar ajuda, né? Eu falo que se todo mundo pudesse fazer terapia, né? Eu falo assim, ó, eu faço terapia, né? Até porque a gente trabalha com gente, tem que descarregar às vezes, né? E eu penso que todo mundo deveria fazer, porque eu falo assim, agora tá tudo bem na vida, tá tudo sob controle. Mas eu continuo fazendo terapia, porque na hora que alguma coisa der ruim, aí eu já... Vocês já estão me preparando, porque o dia ruim chega para todo mundo, né? Isso não é ser pessimista. Buscando equilíbrio. Né? Então a gente tem que viver sabendo que tudo são ciclos, as coisas terminam, e se cada vez que você tiver que passar por um processo de término, você for cair em depressão, demorar 1 ano para se reerguer, é muito complicado. Por isso a preventiva, a gente se previne, né? As mulheres têm que anualmente, né, ir ao ginecologista, né? Anualmente eu tenho que levar o meu filho, que é adolescente, no oftalmo.
a gente faz acompanhamentos preventivos em tantas áreas, né? Às vezes você tem aquela dorzinha de estômago, toda vez você tem que estar indo lá no gastro, né, para ver como que tá, enfim. Por que não fazer essa preventiva emocional? Né? Sem contar que, né, vamos colocar que 90% das doenças, elas são psicossomáticas. Elas são desenvolvidas porque a mente não está bacana. Então, muitas vezes, aquela sua dor de cabeça, né, aquela sua enxaqueca, a sua gastrite, né, o seu suador, aquela, né, que você não sabe de onde vem, você está muitas vezes somatizando. Então, tratou o emocional, diminui a dor de cabeça. Tratou o emocional, diminui a dor de estômago. Tratou o emocional, some a alergia. Não vai ficar se coçando mais. Né? Tratou o emocional, para de cair o cabelo. Né? Então, a gente precisa ter uma mente aberta. Ainda existe um tabu, né, Éder? A gente que está na área, né, da saúde emocional, da saúde mental, existe um tabu, tipo assim, mas eu não tô louco. Quando você fala em terapia, fala em psiquiatra, né, as pessoas vêm com essa ideia do tipo assim, não, mas eu não sou louca, eu não preciso de ajuda, né? Mas eu penso que o profissional da área da saúde mental, ele é extremamente importante para o nosso dia a dia, né? E também, mas aí vão falar assim, mas é muito caro, tem muitas alternativas, né? Hoje a gente tem plataformas de terapia online, né? A gente tem o Éder, né, que atende a psicanálise, né, que faz atendimento aí analítico. Então, assim, a gente tem várias alternativas para buscar ajuda e conversar. Né? Então, não se sabote. Eu não vou nem procurar porque eu não tenho condição de pagar. Não é bem assim. Os convênios médicos hoje dão essa possibilidade de 12 atendimentos por ano, a maioria deles, e dependendo do diagnóstico e da solicitação do psiquiatra, né, esse número pode ser aumentado. Isso já né, já é um direito para quem tem. Então, assim, não deixe de procurar. Outra dica, né, para você ajudar na sua saúde mental, pratique exercício físico. Eu não ia terminar, né, de falar sobre esse assunto, e faça uma reeducação alimentar. Né, eu tenho uma personal que está nos assistindo aqui, que é a Jéssica. Né, a gente tem até um projeto juntas, né, que a gente está trabalhando há algum tempo. E assim, exercício físico, saúde emocional, reeducação alimentar, tá uma coisa ligada à outra, né? Quando você se exercita diariamente, você aumenta a produção de endorfina, né? Daí você vai dormir melhor, ajuda na produção de serotonina, né, que são os hormônios aí do bem-estar. Então tem muita coisa ao nosso alcance, né? Então assim, não tem desculpa. O ser humano é tricotômico, né? Corpo, alma e espírito. Estão interligados. São três coisas interligadas. E se a gente cuidar uma e abandonar a outra, vai acontecer um desequilíbrio, né, André? Exatamente. Não tem como andar separado isso. Né? Então, se você não está se alimentando bem, faça uma reeducação alimentar. Se você não está se exercitando, né, eu te desafio a começar a se exercitar. Não se sabote, né? A mesma coisa que eu falei, né? Vou procurar uma terapia, às vezes você põe a desculpa, mas eu não tenho dinheiro, não dá. Hoje, você que está nessa live ouvindo sobre isso, já é uma atitude, já é uma ação, e você não gastou nada, a não ser o seu tempo, né? E gastou de forma produtiva. Eu não tenho dinheiro para ir para academia. Gente, não precisa ir para academia. Vai fazer uma caminhada, né, começa a fazer uma corrida. Tem uma bicicleta parada aí na tua casa, né, troca a corrente e vai dar uma pedalada. Não tem desculpa. Desculpa, né, quem vem com desculpa. Vai correr no taquaral, coloque sua máscara, se cuide, né, e vá fazer um exercício. Ou no chão da sua sala, pega, né, tem um tapete aí, eu pego um colchonete e falo, vou fazer 80 abdominais por dia, mas faça alguma coisa, né? Não tem como não fazer nada. Outra dica importante, a gente está dando essas dicas, gente, como a gente está falando de saúde emocional, se você colocar sua saúde emocional em dia, todas as dicas que eu estou dando ajudam você a se preparar para você ir enfrentar o mercado de trabalho, ou de repente de se colocar numa posição melhor aí no seu home office, porque home office, quem tá, né, quem teve essa experiência,
Eu não tive, mas quem eu tenho atendido e falado, olha, eu estou de home office, é um negócio que empapuça, né? Aí eu penso que é momento da gente refletir, porque tinha gente que passava o tempo todo reclamando que estava na empresa, né? Agora passa o tempo todo reclamando que está em casa. Então acho que é o momento também de você parar e pensar, né? Então eu queria te dar uma chacoalhada em relação a isso, porque nem tudo é externo, gente. O bem-estar está dentro da gente. Por isso que, de repente, você estava lá tendo que levantar todo dia para a empresa você reclamava e hoje está dentro de casa e está reclamando também. Então, o problema não é você sair ou ficar, né? O problema é aqui, né? Então, desculpe aí o aperto, né? Mas é uma oportunidade para te dar um up, né? Mas terapia é isso, né? Terapia é você tirar a pessoa do conforto, né? Da zona de conforto. É o que você está fazendo ali. Você está Exato. causando um desconforto, literalmente, né? Exato. Se você sair daqui hoje desconfortável, eu atingi meu objetivo. Né? Ou sair daqui pensando, nossa, eu preciso falar isso para alguém, né? Porque eu falo que tudo que a gente aprende, que é bom, a gente precisa multiplicar. Então, se você conhece alguém, né, que está pessimista, que está com medo, que está lá, ó céus, ó vida, achando que é o fim, não é o fim. Né? Muitas vezes aquilo que a gente está achando que é o fim é o começo, né? A virada, né? É o início de algo novo, né? Eu tenho visto muita gente fazendo coisas bacanas nessa quarentena e pessoas que perderam o emprego estão descobrindo habilidades que, se não tivesse essa crise, não saberiam que pode fazer, né? O que é diferente. Eu estava falando com o meu terapeuta no sábado, né? Eu disse para ele, eu acho que eu sou um pouco sonhador. Ele disse, não, você não é um pouco sonhador, você é sonhador e mais um pouco. E é isso que mantém você vivo, né? Se a gente parar de sonhar, acreditar e caminhar, né? A gente fica estagnado, né? Aí acontece a nossa estagnação, né, Andréia? Exatamente. Continuar Alguém que está acreditando, né? tem que acreditar o tempo todo. Alguém que está nos assistindo quer fazer alguma pergunta? Está aberto para eles comentarem? Sim, não, segura um pouquinho as perguntas, tá? Tá. Pode até colocar. Não, pode até colocar, depois a gente lê. A gente vai... É que tem aqui as nossas perguntas, a gente tá tão gostoso que eu não fiz a segunda pergunta ainda. Qual que é? Manda aí. Mas vamos lá. É possível atingir resultados, Andréia? Encontrar oportunidades de trabalho e, ao mesmo tempo, manter em nível a saúde emocional? É possível? É possível, com certeza é possível. É justamente tudo isso que a gente está falando aqui, né? Fazer a preventiva, respirar. Outra coisa importante é você se separar. Como que tem uma palavra que eu acho interessante? Sincerocídio. Tem gente que fala assim, meu ponto a desenvolver é que eu sou sincero demais. Eu acho que a gente tem que ser sincero, né? Com certeza, mas com decência e ordem, né? Eu acho que essa é uma dica bacana. A gente não pode falar tudo que a gente pensa, por isso que a gente tem que ter uma peneira. Eu estou falando de ambiente de trabalho. Né? Aquelas conversas que de repente você tem com a sua esposa sobre o que você acha do seu chefe, da sua equipe, é uma conversa que você tem em casa, né? Que você está desabafando e tal. Só que tem coisas que você fala dentro da sua casa, que você comenta sobre o seu ambiente de trabalho, que você não pode falar no seu trabalho. Tipo assim, porque eu falo mesmo, gente. A gente não está mais numa geração. Se você é do tipo, eu falo mesmo, eu não levo desaforo para casa, você vai ter problema no seu ambiente, do seu ambiente de trabalho. Né? Então, é possível sim você entregar resultado, né, e ter saúde emocional. Né? Eu acho que eu sou prova disso. Né? Eu estou há 17 anos numa empresa que exige muito de mim, né? Eu sou cobrada o tempo todo, né, junto com a minha equipe, né? Quem está aqui me assistindo, né, sabe do que eu estou falando, mas a gente consegue ter momentos muito bons, né, no nosso ambiente de trabalho. Né? É uma empresa que realmente nos abraça, só que eu sei que eu também tenho que abraçar a empresa. Eu não posso me posicionar somente esperando que a empresa me dê, mas eu também tenho que dar um retorno para a empresa. Andréia,
lembrando, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu gostaria de lembrar as pessoas que tá chegando gente, saindo, chegando, e eu estou vendo aqui no outro aparelho que está entrando outras pessoas, tem gente visualizando nossos vídeos aqui, tá? Eu vou te fazer mais uma pergunta, mas antes deixa eu lembrar que nós estamos entrevistando a Andrea. A Andrea é psicóloga, especialista em ludoterapia, luto e psicologia organizacional. Ela é MBA de gestão de pessoas e é gestora de RH há 17 anos de uma multinacional. Que dica você dá, Andrea, para as pessoas que estão sob pressão, né, para alcançar resultados e manter a saúde emocional? Como fazer isso? Fazer a preventiva, como eu já citei aqui. Eu indico para todo mundo, vá procurar uma terapia ou vá fazer exercício físico, acho que isso é imprescindível. Uma dica muito importante para para vocês também, prática, é a rotina matinal. Isso eu tenho falado tanto na empresa quanto na mentoria Fit 30, que que eu faço com a Jéssica, né, que a gente caminha junto lá, o corpo, a alma, né, o exercício físico, a reeducação alimentar, é a rotina matinal, né? Como que você, de manhã, né, ao despertar, como que é o seu despertar? Será que você é a pessoa que abre os olhos e já vira para o lado e pega o celular? Ou seja, já amanhece o dia se colocando em segundo plano. É isso que você está dizendo para o universo. Tipo, eu mais ou menos. Vamos ver primeiro o que o povo está falando lá no WhatsApp, no Instagram. A sua rotina matinal, ela vai definir o restante do seu dia. Então, pensa assim, você vai acordar amanhã para uma entrevista de emprego, ou para uma reunião importante, ou para uma reunião de resultados, uma reunião de performance. Será que a melhor maneira do seu despertar, da sua rotina, é abrir os olhos e já pegar o celular para ver rede social? Não. Né? É tomar consciência do seu corpo, abrir os olhos, né? Como que eu estou me sentindo, é você começar a tomar consciência sobre você, né? E essa rotina, eu estou falando dela como matinal, mas deveria, né, ser aderida em todo o tempo, né? Às vezes você tem uma decisão importante para tomar, algo importante para ser feito, né? É na rede social que você vai encontrar a resposta para aquilo que você precisa? Não. Ou é maratonando na Netflix? Então, como que está a tua vida hoje, né? Tá tão boa a ponto de que você pode se dar a oportunidade de já acordar vendo rede social ou de ficar o final de semana maratonando Netflix, né? Então, eu queria te desafiar também a fazer uma rotina matinal, né? É o momento de você ter a sua meditação, fazer a sua oração, respirar, né? Você, né, abrir os olhos, senta na sua cama, né? Coloca a mão no peito, coloca a mão no estômago, né? Começa a sentir a sua respiração, ter contato com você, porque isso vai começar a te trazer a um nível de consciência espetacular, né? Isso traz você para um equilíbrio, traz você para uma inteligência emocional, né? Você aprender a respirar, tomar consciência dos teus pensamentos, das suas atitudes. Isso vai te ajudar até na hora de um processo seletivo, né? Na hora de estar lá no processo ou numa reunião com o teu gestor. Eu me lembrei de uma frase de Melanie Klein. Né? Melanie Klein foi uma das mais importantes psicanalistas que já houve, né? Contemporânea de Freud. Eu achei muito interessante. Você disse algo aí muito interessante que culminou no que ela disse, né? Que o inconsciente, ele empresta a linguagem consciente para trazer a consciência o que realmente você é, né? Exato. É importante você observar o seu comportamento, né? Observar o que você fala, o que você diz, para você melhorar, né, no seu cotidiano, né, André? Exatamente, né? Como no meu trabalho atual, eu não tenho oportunidade de falar sobre a Melanie Klein e de repente especificar, né, dessa forma para as pessoas e uma forma de levar isso para as pessoas. O que eu costumo dizer, Éder, para o meu time, para as pessoas que passam por mim? Tenha autopercepção o tempo todo. Né? Porque se a gente consegue, se a gente tem contato com a gente mesmo, né? Se a gente consegue fazer essa leitura de como nós estamos nos sentindo,
dificilmente a gente vai ser grosseiro com alguém. Porque quando a gente está num processo de irritação, a gente percebe que a gente está irritado. Né? O que a gente precisa é ter consciência naquele momento do que está acontecendo dentro da gente para não sair falando besteira. Porque são nos momentos que a gente não tem consciência a nosso respeito, que a gente fala o que não deve ser falado, que a gente escreve o que não deve escrever, que a gente chora o que não deve chorar. Né? Por isso a importância, né, da autopercepção o tempo todo, né? No meu tom de voz. Permita-me puxar um pouquinho de sardinha. Né? E a terapia em psicanálise ajuda muito nessa questão, porque muitos dos nossos movimentos, segundo Freud, a grande parte desse movimento, segundo Lacan, né, que é a linguagem do outro, né, minha questão do outro, vem do inconsciente. Né? Você ter essa percepção, para você ter essa percepção, em muitos casos, somente em terapia. A Andrea está dando dicas aqui comportamentais. Você precisa observar isso, realmente tem que ser observado, mas em alguns casos você precisa buscar terapia, sim. Agora, pegando esse gancho aí, Andrea, desse comentário tão rico que você fez para a gente aqui, que eu ia fazer a terceira pergunta, mas nem vou precisar, porque você já respondeu ela, como alcançar esse nível, né? Então, qual é o público mais atingido por questões emocionais no trabalho? A geração Y, que são os nascidos aí entre 1991 e 1995. São os millennials aí, né? Esse é um público que realmente a gente... que consome muita energia, né? Que é justamente a geração, né, que dorme menos e a geração que menos interage cara a cara. Né? A geração que o tempo todo está de frente com a tela, seja da TV, seja do computador, seja do videogame, enfim, né? Mas essa geração, entre 91 e 95, eles são muito difíceis, né? Do ponto de vista do mercado de trabalho, né? Eles não conseguem viver sob pressão. Às vezes eu falo com alguns meninos de 17, 18 anos, né? Tipo, o que está acontecendo, né? Tua produtividade ou aquele comportamento que você teve. Não é que eu tô, como que é? Eu tô desmotivado, né? Minha turma que tá aí assistindo sabe do que eu tô falando. Aí eu falo, meu querido, mas se com 18 anos, né, você já tá desmotivado, quando você tiver 45 como eu, como que você vai estar? Né, se arrastando. Por quê? Porque é a geração do fast food, né, Éder? É a geração do miojo, é a geração do que é tudo rápido, tudo para ontem. É a geração do micro-ondas, né? Que quer tudo pronto na mão, sem esforço. Né? Então a gente acaba gastando bastante energia com essa geração. Hoje são raros os profissionais dessa geração que dão algo a mais. Os que dão é porque tem modelos em casa. Né, de pais que são trabalhadores, que não deixam a peteca cair, que trabalha, né, em empresas há 15, 20, 30 anos, né, que se formar, que tem exemplos. Né? Essa geração, né, atualmente, eles não querem, né, estudar para eles é difícil, estudar e trabalhar muito mais. Estudar, trabalhar e ainda fazer um curso, desiste. Então, essa geração, eles querem tudo para ontem, né? Então, eles não aguentam pressão. Então, eu falo que, né, a geração que aguenta pressão, né, são os da nossa geração, né, dos baby boomer, né, que são aí da década de 70, né, 80, que ainda aguenta um pouco mais, mas a geração que está vindo, e eu costumo falar assim, gente, Deus me ajude que eu crie meu filho, né, meu filho né, de uma geração depois, mas eu estou fazendo de tudo para que ele seja forte, né, eu não quero mimimi, não tem que... Né, vai fazer 16 anos esse ano que vem já falou que quer trabalhar. Eu falei, acho que eu estou no caminho certo, sem eu falar nada. Ó, mãe, ano que vem eu quero trabalhar. Ah, mas eu vou arrumar um emprego para ele, nem que, né, ajudá-lo aí nessa empreitada, porque aproveitar que é um desejo do coração dele. Então a gente precisa cuidar, né? Nós que somos pais,
a gente tem grande influência sobre a vida dos nossos filhos, né? Então, eles seguem muito o nosso modelo, né? Parte do modelo mental dos nossos filhos é baseado naquilo que eles estão vendo dentro de casa. Então, que nós possamos ser bons exemplos, né? Bons influenciadores, né? E tudo mais. Então, essa é a geração, né? Mimimi, né? Que os influenciadores da internet os influenciarão. Exatamente. Por isso que eu falo, gente, estabeleçam conversas com seus filhos, né? A gente está fugindo um pouquinho aqui, porque aquilo que você não ensinar, a internet vai ensinar os amigos da escola, né? A sociedade. Não, prima, na verdade a gente não está fugindo do assunto, porque nós estamos falando da geração Y, da geração que está entrando no mercado, que está aí. Né? O ano passado, acho que o ano... Oi? Olá, cortou. Cortou. Eu disse que essa geração Y, a geração, como você disse, do mimimi, que está entrando no mercado de trabalho, precisa sim desse aconselhamento, né? Exatamente. E até eu queria fazer um comentário, quando eu fiz ludoterapia, né, na faculdade, que é a especialização no atendimento infantil, né, ludoterapia, a terapia através da brincadeira, eu já pensava assim, naquela época, né, a gente está falando de 2 décadas atrás, eu falava assim, eu vou preferir atender criança, né, porque o adulto, ele é muito complexo, porque eu já atendi em clínica e eu já recebi pacientes adultos que estava mentindo, contando uma história que eu estou vendo que não é real. Eu falei, gente, é muito complexo. Já a criança, ela chega para ser atendida e ela já fala tudo. Meu pai bateu na minha mãe, e aí meu pai me xingou, e o amigo me empurrou, e eu estou triste por isso. Né? Se não fala, desenha. Se não fala, desenha, né? Pega a arma lá na caixa de luto, me aponta, né? Tipo assim. E aí é mais fácil de lidar, né? Então, eu tô falando isso por quê? Porque nós precisamos nos tornar adultos de fácil acesso, adultos inteligentes emocionalmente, né? Eu já atendi adulto, pai, mãe e o filho adolescente, onde os pais são mais adolescentes que o próprio filho, aí, ou lá no trabalho mesmo, às vezes a gente precisa chamar o pai de algum jovem que trabalha lá, quando chega a mãe ou o pai, a gente já entende tudo que está acontecendo com aquele menino ou menina, né? Porque o comportamento é exatamente, né? Isso em todos os aspectos, né? Então essa geração realmente é bastante desafiadora. Né? Então... André, tem uma pergunta aqui da Adriana Frasson. Adriana, oi? Pode falar. Ler aqui para você. Tá? As empresas pegam, deve ter sido inteligente, né, que muda as palavras, né? Pegam ter propósito que muitas vezes, na verdade, elas não têm. Pregam, acho que ela quis escrever pregam, né? As empresas pregam ter propósitos que muitas vezes, na verdade, elas não têm. Pregam abertura de decisões e participação nas decisões e autossugestão. Aliás, autogestão. Como nas empresas modernas, mas muitas vezes na prática. Acaba ouvindo do chefe. Eu mando aqui. Como saber se a empresa tem mesmo a cultura que prega e o propósito que alinha aos seus? Boa pergunta, hein? Então, isso tem muito a ver com cultura, né, organizacional. E para a gente saber se realmente a empresa pratica o que prega, é só vivenciando, indo lá, ficando os 90 dias na experiência, né, porque é uma escolha, né? É a mesma coisa, eu vou dizer, do lado de cá, né? Como muitas vezes eu já fiz seleção e entrevistei pessoas que também pregaram algo e na hora do vamos ver, não era nada daquilo. Isso, né, porque a gente faz seleção e o candidato também tem a oportunidade de conhecer a empresa, né, de ir lá pesquisar, porque realmente acontece, né?
você ir lá, vai numa entrevista e falam que a empresa faz, acontece, que dá oportunidade, que é uma empresa, né, aberta, flexível, e na hora do vamos ver é do jeito que a Adriana está falando. Né, só a carteirada, o gestor bate na mesa e fala que, né, quem manda aqui sou eu. E aí é aquela questão da escolha mesmo, né? Aí da mesma forma que você escolheu entrar, vai ter que fazer a escolha de sair, procurar algo que realmente esteja atrelado aos seus valores, que eu acho que isso é muito importante. A gente não pode comprometer os nossos valores, né? Da mesma forma, às vezes que eu já ouvi, por que você saiu da última empresa? Porque não era uma empresa idônea, né? Tipo, eles uma empresa corrupta, ou não recolhia os impostos, eu não estava me sentindo bem de trabalhar lá. Já ouvi isso de algumas pessoas procurando emprego. E aí a pessoa ia sair. Porque pensa, né? A gente não consegue mudar a política e a cultura de uma empresa sozinha. Né? Então, por isso que você tem que ter bem claro, né, o seu propósito, né? E aí, quando você entrar na empresa, você avaliar se o propósito da empresa está atrelado ao seu. Se não tiver, aí é você mesmo que tem que pegar o seu banquinho e procurar realmente algo que vai estar de acordo, né? A gente não tem muito o que fazer, né? Porque é que nem a mesma coisa, Éder, que eu falo, né? E acho que serve para todo mundo, né? Quem está trabalhando e tal. A gente, às vezes, recebe alguns processos trabalhistas, né? Ou a gente ouve alguém no nosso meio, né, que trabalhou às vezes 10 anos numa empresa e vai lá e vai processar porque não recebeu hora extra ou porque estava fazendo um trabalho insalubre. Eu acho que isso também tem a ver com a empresa, mas também tem muito a ver com o caráter da pessoa. Né? Porque assim, muitas vezes as pessoas se submetem a algumas situações, ela já sabe que a empresa é daquele jeito e ela fica lá concordando com as coisas, que é aquilo que eu estou falando de você estar num lugar que realmente reflete o teu valor. A partir do momento que você perceber que não reflete, vai embora. Agora eu acho que fica mais feio a pessoa, muitas vezes, ficou lá 10 anos e aí depois de 10 anos ela, para ganhar dinheiro, eu acho que compromete muito, né, o valor das pessoas também e o caráter, né? Você ir lá processar algo que você concordou por 10 anos, eu acho que é um pouco contraditório também. Com certeza. Andréia, o Vitor Almeida está fazendo uma pergunta também. Ele diz assim: qual o maior critério para manter ou atingir o alto nível de desempenho em ambientes de variados estímulos, tarefas, pessoas, doenças, misturas de sentimentos e valores? Qual que é o maior critério? Ele já deve saber qual é, né, Vitor? É detalhe, é você ser detalhista e ser convicto de quem você é. Né? Porque, assim, para a gente atingir resultados num ambiente bastante diversificado, onde você tem diversas tarefas durante o dia, você vai dar alegria ao choro, porque recursos humanos é isso, né? Porque você lida com diversas histórias, ao mesmo tempo, às vezes, que o funcionário está ligando para contar que o filho nasceu, tem outro funcionário ligando para contar que o pai faleceu, né? Nesse tempo de pandemia, dentro do mundo corporativo, a gente tem um monte de decreto aparecendo, as prefeituras fecha a cidade, abre a cidade, agora pode funcionar, agora não funciona. E você ter que lidar com isso, tudo a toque de caixa, quer dizer, durante o dia, né, uma hora você está lá agitado porque daqui a pouco não vai mais, e agora assinou o decreto, não assinou o decreto, o pai do funcionário morreu, o funcionário foi entubado, o teste confirmado de Covid. Eu trabalho numa empresa que tem 50 mil colaboradores. Sob a minha gestão, eu tenho 6.700 colaboradores, né? Então, parte desses 50 mil tá na minha regional. Então, são muitas pessoas, então são muitos casos, são muitas histórias, são muitas demandas, né? E da mais alegre a mais triste. Né? Então, acho que o maior critério é você ter inteligência emocional e ter detalhe. Né? Por que eu falo de detalhe, Éder? Inclusive, eu acho que a diferença entre o profissional nota 5 e o nota 10 é o detalhe. Né? Acho que o critério para o funcionário atingir a excelência é ele ser detalhista em todo o tempo e ele ser otimista independente da circunstância. Né? Porque o funcionário tem que sentir isso, né? Tem que sentir essa confiança
né, por parte do gestor, do líder, né? Então a gente precisa ser... não vai conseguir ser otimista o tempo todo, mas a gente precisa ser realista o tempo todo, sempre tratar com a transparência, eu acho que isso também é inegociável, né? E aí eu queria aproveitar, não sei quanto tempo a gente tem ainda. Na verdade, e depende de você também, né? Ah, tá. Mas eu tô tranquila, eu queria dar mais uma dica prática para quem está procurando emprego. Né, isso, de repente, vamos colocar assim, você está se sentindo bem, né, você acha que você está com a sua saúde emocional em dia, mas algumas dicas na prática, né, do tipo, o currículo, né, como você envia seu currículo, né, então você pode sim mandar pela internet, por e-mail, mas eu ainda prezo muito para quem entrega o currículo nos locais, viu, Éder? Sair para procurar emprego hoje em dia é um diferencial, porque a gente também tem parte de uma geração que fica dentro de casa mandando currículo pela internet esperando. Né? Vá para as portarias das empresas que você sonha trabalhar, entrega o seu currículo em mãos, né? Deixa ali, né, aos cuidados dos recursos humanos, né? Ou faça seu cadastro no LinkedIn, né? Ali tem uma rede de empresas cadastradas, né? Então, ao invés de só enviar o currículo ali para a pessoa, né, pegue o endereço dessa empresa e entregue o currículo, né? Acho que isso vai fazer a diferença. Nós temos porteiros muito influenciadores que vai contar para a moça do RH, ó, dona fulana, esse aqui veio trazer aqui. Né? Então, faz diferença sim, né? Então não fique, também vai ser uma oportunidade para você sair, para você se sentir útil, né? Procurando emprego, se movimentar. Cuidado, né, da forma que você se veste quando você for para uma entrevista de emprego, né? Cuidado com o decote, não vá de bermuda, não vá de boné, não vá de óculos escuros. Ah, André, mas isso é básico, mas acontece, né? Às vezes a gente entra na sala para fazer um processo, aí tem alguém sentado lá no fundão, né, com o boné para trás e de óculos escuros, né? Aí você fica até com medo, né? Já dá medo, assim, meu Deus, eu não sei com o que eu tô falando, né? Você ri, Éder, mas é realidade, né? Então, porque eu fui gestor de empresas e eu entrevistava as pessoas, e eu lembro dos acontecimentos, né? Você relatou um fato aí que aconteceu comigo, o cara chegou com o bonezão assim. Bonezão para trás e óculos, acontece, às vezes, né? Ou vai de chinelão, bermudão, aí você pensa assim, gente, essa pessoa tá falando para você, tipo, tô aqui, né? Se der, deu, se não der, tudo bem também. Eu só vim porque minha mãe mandou. Aí você vai fazendo as leituras que esse tipo de comportamento traz. Né? As mulheres, cuidado com o decote. Os meninos, né, com a cueca aparecendo. Né? Ninguém é obrigado a ver, né? Chama atenção e não é de um modo bacana, né? Cuidado com o cheiro, né? Qualquer tipo de cheiro. Ou perfume demais, ou CC, né? Toma banho antes de ir, mau hálito. Ah, André, é impossível, é verdade, né? Então, precisa ter esse cuidado, gente. Esse é um cuidado para a vida, tá? Não é só o cuidado, não adianta ir para a entrevista todo, né, bonitão, cheirosão, aí depois que entrou e todo, né, maltratado, porque isso tem a ver com você também. Porque a forma que você se trata e se cuida é a forma que você vai tratar o outro. Né? Então, isso também é muito sério. Né? Você tem que amar ao próximo como você ama a ti mesmo. Como que você tem se amado? Né? Então, a gente já está atento a isso. Então, cuidado com os cheiros, né? Perfumes. Eu contei isso numa live. Eu lembro que eu estava grávida do Pedro, né? Eu tenho um filho de 15 anos. E aí eu fui fazer uma entrevista. O corintiano roxo. E eu fui fazer uma entrevista, né? Fui atender uma pessoa e, assim, um perfume que eu não consegui terminar, porque eu enjoava demais, né? Eu enjoava muito e eu passei mal com o perfume da pessoa, né? Então eu tive que sair, né? Comecei a ter ânsia, tive que sair da sala e meu auxiliar que concluiu. Então são cuidados, aí eu não ia trazer para dentro da empresa uma pessoa que ia fazer passar mal, entende? Né? Então, precisa ter, porque eu estava grávida de, acho que 3, 4 meses.
Aí eu vou trazer ele, senão eu ia ter que falar para ele, olha, eu vou te contratar, mas você não pode usar esse perfume aqui. Porque eu passo mal, né? Enfim, né? Então são cuidados, né? Ser objetivo na comunicação, né? Aquilo que a gente falou no começo, de ter energia, de ter entusiasmo, de já, né, chegar vitorioso sem ser arrogante. Né? Eu tô falando de autoconfiança, não de arrogância. Não é chegar lá, não, porque eu posso, eu faço, eu aconteço. Não tô falando isso. É você ter convicção, né, do potencial que você tem, colocar as coisas de forma bastante transparente, né? Outro cuidado importante, né? Hoje, muitos selecionadores vão para redes sociais ver o que você posta. Então, de repente, você chega lá e fala assim: o que você faz nas horas vagas? Eu sou super família, só fico em casa, né? Porque daí tem que mostrar. Aí na rede social tá você lá, todas as fotos bebendo, na balada, um monte de gente com, né, mini blusa, ou o tempo todo bagunçando. Eu não tô falando o que é certo e o que é errado, eu tô falando que você precisa ser transparente. Né? A tua fala tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. O que você faz no final de semana? Final de semana, quando eu tô de folga, eu tenho tempo livre, eu gosto de ir pra balada, eu gosto de estar no churrasco com os amigos, não tem problema. O problema é mentir, né? Outra coisa, ser verdadeiro nas informações que você coloca no currículo. Pelo menos eu trabalho numa empresa que, se exige segundo grau completo, nós vamos pedir o certificado. Então, não adianta você colocar segundo grau completo no seu currículo ou falar que você é formado em administração de empresas, ficar sustentando isso e, na hora de entregar a documentação, falar: eu não tenho, é porque tá lá na Bahia, né? Porque eu morava lá, tá lá com a minha família. Ou é que eu fui na faculdade e não ter, gente, porque pelo menos lá você não vai ser contratado. Né? E as empresas, as multinacionais, empresas sérias, que trabalham já com e-social, que tem que ter tudo bem, vai pedir. Então, aí o que eu falo muitas vezes? Tem alguns cargos que eu consigo contratar com segundo grau incompleto. Porém, se a pessoa mentiu, ela vai perder a vaga por ter mentido. Fala dela, né? Isso, fala dela. Né? Ela já está falando: olha, eu minto, viu? Eu quero atingir meu resultado independente da forma. Né? Então, se eu tiver que falar uma mentirinha, dar um olé, tudo bem. Então, não serve para trabalhar na minha empresa. Né? Ou não serve para trabalhar no meu negócio, ou para estar perto de mim, ou enfim. Né? Então, a gente precisa estar atento, né? Realmente ser verdadeiro, porque isso é ser verdadeiro primeiro com você. Então, seja sincero com você e com a empresa. Outra coisa, né? Não fala mal dos chefes anteriores, das empresas anteriores. Né? Isso também diz muito sobre você. É como se você fosse o lírio dourado que nasceu no campo sem ser semeado e toda a culpa é do outro. Né? A culpa é da outra empresa, a culpa é do outro chefe, a culpa é do motorista do ônibus que te levava. Tudo a pessoa terceiriza. A gente percebe isso. Né? Aí fala assim: nossa, esse aí era o perfeitão, né? O problema, né? A empresa era péssima. E é muito feio, né, Éder? Porque eu penso assim, né? O que uma pessoa tão boa estava numa empresa tão ruim, né? Diz muito sobre você também. Então você também não estava se valorizando. Né? Então tem dois lados. Se você está assistindo essa live e você faz isso, vai para terapia. Isso vai ajudar você a elaborar isso, viu? Exatamente. Né? Porque às vezes tem alguém que ouviu, né, pai, mãe, irmão, né, cresceu alguém vendo alguns comportamentos e tem ainda modelos mentais, né? Na mentoria que eu trabalho sobre emagrecimento, Éder, a gente fala muito sobre isso também, né? Porque às vezes tem pessoas que não conseguem emagrecer porque tem um modelo mental de toda uma família que tem sobrepeso, né? E que já acredita que, tipo assim, mas a minha família é o gene, né? A minha genética é essa, toda a minha família é assim, né? Ou se eu emagrecer, eu vou chatear a minha mãe, né? Porque a minha mãe ouviu a mãe crescendo, você não vai conseguir emagrecer. Olha o tamanho que você tá, né? E aí aquilo ficou fixado na cabeça. Tem gente que é sujeito a uma paternidade e maternidade narcisista, e outras foram construídas não apenas pela genética, a gente sabe que nós somos constituição de genética e também de traços. E os traços de personalidade, ela se dá na fase psicossexual, né? A fase oral, fase anal, fase fálica, completa, latente.
Isso, e essa construção, inclusive, em formato do nosso corpo, né? Sobretudo as pessoas gordinhas, por exemplo. Essas pessoas são extremamente orais, carentes, né? Elas precisam de atenção, elas criam a Exato. capa de gordura para se proteger, Proteger. mente bastante, ou come compulsoriamente. Sim. Ó, pode falar. Ou gastam compulsoriamente, né, ou bebem compulsoriamente. Eu falo que o problema nesse caso, ou fumam, ou usam drogas, ou se escondem na religião, enfim, tem uma série de coisas, né, que aí é assunto para outra live, né? Mas Tá convidado aí. então, enfim, eu acho que a gente precisa realmente ir para a terapia e tratar algumas questões que às vezes a gente está arrastando por anos e anos, né? Do não consigo, não está dando certo, né? Tem gente que passa por situações há muitos anos, né? E que Você realmente me só falou vai. agora, Andréia, você falou uma coisa muito, muito essencial agora, sobre sina, né? Carl Gustav Jung, ele falou uma coisa interessante, ele disse assim, enquanto você não trouxer a consciência, né? Aliás, enquanto você estiver sendo governado pelo seu inconsciente, você vai continuar sofrendo e vai chamar isso de destino. Destino. E não é, gente. O destino que tem para nós é um destino de leveza, né? De paz, de alegria, de harmonia. Né? Tem gente que ainda não está vivendo dessa forma, né? Porque não tem, às vezes, nem coragem de lidar, né? Com os fantasmas mentais, né? Que estão atrás de alguns comportamentos aí. Por isso que, nesse caso, né, a terapia é muito importante. Se tem algo na sua vida, né, não só na vida profissional, mas familiar, sentimental, financeira, né, aquela situação que há anos, né, está paralisada, procura um psicanalista para destravar, né, porque em algum momento, né, isso se fixou e você está trazendo, e se não for tratado, você vai levar para a próxima década, para os próximos 20 anos, né? Então precisa ser tratado, né? Por isso que eu falo que terapia é um presente que todos deveriam se dar, né? Deveria ser uma prioridade. Eu brinco que tem seguro para tudo na vida, né, Éder? Tem seguro de carro, seguro de casa, seguro até agora de peito, seguro do corpo, seguro de um monte de coisa, e não tem o seguro emocional, né? Devia ter também, né? Porque ele parece que é sempre colocado em segundo plano. Ah, não, mas eu trato tudo. Sabe o que eu vou dizer para você? Se você é daqueles que deixa para lá, ah, não, deixa isso para lá. Vamos empurrando com a barriga. Você precisa de terapia. Ninguém consegue sobreviver emocionalmente empurrando as coisas com a barriga ou deixando para lá. Né? Por isso que a gente tem muitos casamentos, né, frustrados, muitos contratos profissionais também frustrados, né? Muita gente trabalhando em lugares e estando infelizes, né? Não dá o passo diferente, não se liberta da casa dos pais, não se liberta do emprego de 20 anos, porque não está lidando com as emoções. Do tipo assim, não, vamos levando, não faz isso com você, você não merece. Aumente o seu nível de merecimento. Né? Você não nasceu para ter uma vida mediana, uma vida medíocre. Né? Você nasceu para ter uma vida épica. Não vai ser perfeita, mas precisa ser uma vida boa, né? Precisa ser uma vida prazerosa, de ser vivida em todas as áreas, não só profissional. Tem mais Não alguma precisava estar pergunta? sofrendo tanto. Não, de jeito nenhum, gente. O meu amigo Weber Santiago, está nos assistindo, é consultor de empresas, presta consultoria em várias empresas, está aqui lá do interior. É Boituva, Weber? Escreve aí para gente. Pessoal, quem tiver mais perguntas, por gentileza, coloque aí. Já ultrapassamos, né, o tempo aqui. Eu estou tomando um tempão da Andrea hoje. Né? Eu sei que é uma correria, desculpe, do caramba que ela tem. E você viu ela dizendo aí, ela tem sob sua gestão mais de 6.000 funcionários, né?
E eu imagino que a todo momento está recebendo um e-mail novo, uma ligação, alguma coisa, se não é o funcionário-chefe ou o subordinado direto, está sempre ali. Ela está nessa live aqui, se deixar o pessoal entra aqui e começa a pergunta aqui, né, da empresa. Então pessoal, se você tiver alguma pergunta, faça, por favor. Eu vou pedir para a Andrea fazer uma consideração. Tietê, Weber é de Tietê. Weber é de Tietê. O Weber é consultor, Andrea oferece consultoria em várias empresas na área de gestão e está nos assistindo aí. Espero que tenha te ajudado bastante, viu, Weber? Eu vou pedir para a Elizabeth, psicanalista, está aqui com a gente também. Eu vou pedir para a Andrea dar dicas de cunho emocional em relação ao mercado de trabalho, enquanto o pessoal elabora aí as perguntas. Fazer uma síntese, Andrea, de tudo que a gente disse aí, dando dicas para as pessoas, enquanto o pessoal manda algumas perguntas aí para nós. Tá. Fora essas dicas que eu dei, né, que é a parte mais estrutural da roupa, do currículo, né, algumas dicas básicas aí, tenha uma comunicação assertiva, eu acho que isso é muito importante, aquilo que eu falo da objetividade, né, quando você for para uma seleção, não faça da sua entrevista um monólogo, né, muitas vezes na condição de entrevistadores, às vezes a pessoa só responde o que a gente pergunta. Né, saiba que no momento que você está ali num processo de emprego ou de repente numa entrevista, você que já está trabalhando para uma promoção, né, a entrevista é um momento para você vender o seu peixe, é o tempo que você tem, então tente fazer isso da melhor forma. E a comunicação assertiva, hoje para a gente, ela é bastante, a gente encontra